Você. Por que as suas histórias não conectam com o público? Você escreve, reescreve, edita, mas quando você publica, a reação é sempre morna. Nada, nem uma curtidinha sincera. A questão não é se você escreve bem, é se você escreve com verdade. Oi, eu sou o Luiz Teles. Eu ensino você a dominar o storytelling para transformar a sua carreira e ampliar o seu poder de comunicação. As pessoas não se conectam com fatos, se conectam com emoções. O que cria conexão não é a perfeição, é a identificação. Toda história que toca segue um tripé. Olha só, que a gente já falou também sobre isso. Personagem, conflito, emoção. A gente vai mostrar isso visualmente para você poder entender graficamente como é que é essa história. Vamos olhar para um trecho de uma jornada. O que é uma história? Uma vez eu vi um post sobre uma pessoa que falava sobre o seu pai analfabeto. Olha que loucura. E ele não descreveu o que o pai tinha feito, o que ele não tinha feito, mas ele contou o dia que ele descobriu que o pai não sabia ler. E como isso foi importante para ele, como isso marcou a sua vida dali para frente. Esse personagem, que para ele era tão importante, era um personagem forte, que é o pai, tinha um conflito ali muito claro, né? Essa coisa de o pai tinha uma limitação, um desafio ali, que ele não sabia ler, e ao mesmo tempo isso fez com que ele também se esforçasse para conseguir progredir, para conseguir aprender a fazer aquilo. Ou seja, aquilo gerou uma emoção muito, muito crua. Então, ele compartilhando esse momento de descoberta fez com que ele tivesse ali uma mistura de orgulho, com preocupação com o pai, mas também um estímulo para que ele pudesse fazer coisas diferentes a partir disso. Então, isso, logicamente, é uma postagem que teve muita reação, muitas pessoas se identificando ali com esse momento. Porque as pessoas, elas não comentaram porque ele fez uma postagem bacana, porque ele escreveu bem, etc. Eles comentaram porque ele escreveu a verdade, era uma coisa muito própria, muito, muito única ali daquela situação. Muito de verdade, de fato, verdadeira. É importante a gente entender a verdade de cada história que a gente conta. O que está por trás dessa história. Quando a gente faz isso, quando a gente faz isso com propósito, com transparência, as pessoas engajam porque elas se identificam com essas histórias. E aí a gente vai ter o nosso Story Drops em ação. Como é que eu posso aplicar isso num texto qualquer? Primeiro, começa com uma imagem concreta. Onde que essa história começa? Segundo, mostra o personagem em ação, não em descrição. E terceiro, cria uma tensão. O que está em jogo aqui? Qual que é a treta que vai acontecer a partir dessas duas coisas anteriores? E, por último, traga o sentimento. O que foi sentido, não só o que foi feito. Como é que a gente pode fazer essa estrutura funcionar a nosso favor para que essa verdade fique cada vez mais transparente, desse contato, dessa comunicação, dessa história que a gente vai contar. Agora, se a gente pensar em termos de exemplos comparativos, como é que eu posso pensar uma diferença entre um texto técnico e um texto narrativo? Então, um texto técnico, claro, seria esse. Tive dificuldades para estudar e superei. Então, beleza, é descritivo. Quando a gente pega esse texto e transforma numa coisa narrativa, ele vai ficar assim: acordei às 4h30 com medo. Tinha prova de matemática e nenhuma ideia do que fazer. Ou seja, são duas coisas muito diferentes. Uma coisa é você descrevendo que você não teve tempo para estudar, e a outra é você compartilhando aquele medo com as pessoas de uma maneira muito mais testemunhal, muito mais emocionada. O Robert McKee, que é um autor de um livro que se chama Story, que é um dos livros que é um dos pilares do aprendizado de storytelling, ele fala sobre roteiro cinematográfico, fala sobre como é que funciona essa estrutura narrativa, principalmente em Hollywood. Ele fala, o público não quer ser entretido, ele quer se reconhecer nessa história. Olha que bacana. Quando você consegue fazer essa ponte e fazer com que as pessoas se vejam na história que você está contando, elas vão sentir essa verdade e elas vão engajar com essa história. Essa frase do McKee, ela me lembrou um filme muito bacana que você deve ter visto, que se chama Em Busca da Felicidade, com o Will Smith e o filho dele, de verdade, que fez o papel de filho dele no próprio filme. Esse filme é lindíssimo, é tristíssimo, mas ele é muito bonito. E aí é bacana porque, assim, o que mais emociona ali não é a superação do personagem principal, que se chama Chris Gardner naquele momento. É ver como é que ele tem que mentir pro filho com amor e ver ele segurando essa dor da mentira em silêncio. Isso, quem nunca passou por isso? E isso faz com que as pessoas se identifiquem emocionalmente com a cena, com o filme, com a situação de maneira geral. Então isso é muito potente. De novo, quando a gente consegue fazer com que as pessoas se vejam na nossa história,
a gente consegue fazer essa conexão e elas engajam, elas se emocionam e elas vão entrar na história que a gente está contando. E aí uma aplicação prática, então, a partir desse conteúdo que a gente está conversando aqui. Pega um texto seu que não performou bem, que você fez uma postagem, fez alguma coisa, fez um filme, não rolou. E aí só que você reescreve esse texto com base nesse tripé que a gente comentou lá em cima. Quem é o personagem? O que esse personagem enfrenta? Lembrando de novo do Aristóteles. E, de novo, o que ele sente? Qual que é essa emoção que está presente nesse personagem? E aí eu convido você a compartilhar essa história que você fez a partir desse exercício aqui nos comentários, para que a gente possa, de novo, alimentar essa comunidade de storytellers que eu gostaria de começar a construir aqui com vocês. Então, os comentários são uma forma da gente fazer isso. Comenta, traz um pouco do que você sentiu fazendo esse exercício, como é que ele reverberou dentro de você e se ajudou, porque é importante também a gente compartilhar um pouco das experiências, as boas e as que não funcionam, porque a gente aprende com essas duas, ok? A conexão nasce quando o outro se enxerga em você, quando a sua história diz o que ele nunca conseguiu dizer. Isso é muito potente. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, lembra, curte o canal e compartilhe esse conteúdo para quem você acha que faz sentido, quem escreve muito, quem escreve pouco, quem conecta bem, quem conecta mal. Divulga esse link para quem você acha que faz sentido. Comenta aqui, então, além do exercício, quais das 3 peças de conexão você mais esquece, dessas que eu falei ali, do personagem, da emoção e do que vai acontecer com ele. Beleza? Espero que você tenha gostado. Te vejo na próxima. A gente se fala então. Valeu!